Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos apresentando mais um estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, intitulado Irmãos em Perigo, baseado no livro Agenda Cristã. Vamos começar nosso estudo falando num pensamento de Joana de Ângeles. Sejam quais forem as circunstâncias, acende a luz da esperança na mente, a alegria do amor de Deus no coração e aguarda. O Grupo Espírita Alta de Souza fica na rua João Cândido Brasil, número 335, no bairro Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais, toda segunda-feira às 15 horas, das 15 às 16 horas, toda quarta-feira às 18h15, com irradiação pela família, 19 horas, com o estudo em 2026 do livro Missionários da Luz. Quando terminarmos em agosto, vamos retomar outro livro, o seguinte. E às 20 horas, ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho. Toda sexta-feira, 20 horas, temos um estudo online, ao vivo. O link é publicado no Grupo Espírita, no WhatsApp do Grupo Espírita Alta de Souza. E hoje vamos estudar o livro Agenda Cristã, capítulo 8, intitulado Irmãos em Perigo. Mas todo o nosso estudo começa com uma leitura do livro Vida Feliz. E hoje escolhemos o livro Vida Feliz, capítulo 95, que nos passa o seguinte conselho: refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento, em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. E vamos fazer uma prece inicial para abençoar nosso estudo. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por estudar aqui mais um capítulo do livro Agenda Cristã. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que ouvirem esse estudo, todas as pessoas que compartilharem esse estudo e todas as pessoas que se esforçarem para viver seus ensinamentos. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, iluminando o nosso entendimento, ajudando-nos a estar alertas para as tentações do caminho e que tenhamos forças para superá-las. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo. Bom, nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Agenda Cristã, intitulado Irmãos em Perigo. Nesse capítulo, André Luiz separa uma série de categorias de irmãos que estão em perigo e não estão se dando conta. Vamos ver as categorias de irmãos que André Luiz separou para nos alertar e tentemos verificar se não estamos incluídos em alguma destas categorias. Sim, cabe a nós buscar nos conhecer, buscar nosso autoconhecimento, como nos é aconselhado no Livro dos Espíritos, questão 919. E para nos conhecer, é importante termos consciência de categorias de irmãos que podem estar em perigo e verificar se não fazemos parte de alguma delas. Vamos ver quais são? Os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. São pessoas
prontas para querer modificar os outros, no entanto, invigilantes para consigo mesmo. O irmão X, Humberto de Campos, em vários livros, relata casos até de espíritas, sempre prontos a aconselhar todos, mas bastante vigilantes para consigo mesmo. É só procurar em algumas de suas obras. Irmão X ou Humberto de Campos. É o mesmo personagem. Iremos ver vários casos de espíritas muito bons para aconselhar os outros e muito desatentos para consigo próprio. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Sim, às vezes tem gente que apresenta estudo na casa espírita e escolhe o estudo de acordo com alguma das pessoas que estão lá. Crentes que aquele estudo é para aquela pessoa. Quando alguma coisa parece muito adequada a outro, pode ser que seja muito adequada para nós. Bem parecido com a categoria anterior mencionada por André Luiz. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Pessoas que têm a cabeça no mundo da lua, ou pessoas que estudam muito, no entanto, falham nos seus deveres para com as pessoas do mundo em que respiram. Como estamos em relação aos nossos deveres diários? Nós estamos encarnados na Terra. O encarnar na Terra nos coloca diante de várias situações que precisamos atender. Se somos jovens, precisamos estudar, auxiliar em casa, buscar construir um futuro. Se somos adultos, enquanto descomprometidos, temos deveres profissionais, deveres sociais, deveres familiares, deveres, enfim, relacionados à sociedade, e vigilância para com nosso comportamento. Se estamos casados, temos compromissos com o sustento familiar, com a educação dos filhos, com o companheiro ou companheira que se uniu a nós para nos ajudar a conduzir os deveres do mundo, receber filhos e prepará-los. Se já estamos na terceira idade e temos netos, que tipo de exemplo estamos dando a nossos netos? Estamos dando atenção? Estamos auxiliando nossos filhos? Estamos aconselhando onde se faça necessário? Ou somos aquelas pessoas de pouca paciência ou que quer apenas usufruir a terceira idade? Pensemos nisso. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Sim, tem gente que enxerga todos como se fossem inimigos, ou desconfia de todos. Estão armados contra todos. Será que, ou acham que os outros estão sempre dispostos a julgá-los, ou se preocupam demais com o que os outros pensam deles? Joana de Ângeles tem um conselho oportuno para estas pessoas, que ela diz que os outros têm seus próprios problemas e são muito mais interessados em seus próprios problemas do que fiscalizar nossa vida. Então, não nos preocupemos com os outros mais do que o necessário. Façamos bem feita a nossa parte e, com o tempo, isso será percebido. Mas tudo requer seu tempo. Minha avó dizia
Eu, quando criança, às vezes era apressado com alguma coisa, e ela dizia que eu precisei de 9 meses para vir ao mundo. Se eu nascesse antes, se eu decidisse nascer antes, provavelmente as coisas não dariam certo. E ela tinha razão. Tudo precisa do seu tempo. Mais uma categoria que André Luiz nos alerta aqui. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Sim, temos pessoas ótimas em iniciativa, porém, às vezes tiram uma nota muito baixa ou até zero na acabativa. Começam projetos maravilhosos, mas quando a gente vê, é 1, é 2, é 3, é 10, e todos eles estão sem acabativa. É um alerta de que tudo tem que ter início, meio e fim. Sim, um dia desses estava lendo numa revista sobre uma característica dos japoneses. O japonês, quando vai começar um projeto, ele projeta muito bem projetado o projeto. Mas, um dado momento, ele começa a concretizá-lo. E ele vai, independente das dificuldades, até concluir o projeto, a menos que ele seja definitivamente inviável. Um que outro projeto é razoável. Agora, todos, ou quase todos, não concretizar, alguma coisa pode estar errado com a pessoa. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Jesus, na própria parábola do semeador, revelou essa categoria das pessoas. É aquele solo cheio de espinhos em que a semente cai e logo germina. Mas com o tempo, os espinhos das ocupações diárias crescem tanto que abafam o comprometimento da pessoa com as verdades divinas de que tem consciência. É aquela pessoa que se maravilha com o que escuta no centro, que acha maravilhoso as verdades espirituais que nos são reveladas, mas está tão cheia de compromissos e preocupações do dia a dia e desculpas disso e daquilo, que não dispõe de tempo para cultivar essas verdades divinas em favor de si próprio, de sua iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o compromisso da compreensão e do amor ao próximo. Sim, vamos fazer um projeto maravilhoso de auxílio aos necessitados. Mas hoje não posso. Amanhã não posso. Daqui a um ano, sim, temos que fazer um projeto maravilhoso. Mas por enquanto não posso. Tenho umas coisas para organizar. Daqui 5 anos, é a mesma desculpa. Será que somos daqueles que achamos maravilhoso todo o serviço de compreensão e amor ao próximo, mas nunca damos o primeiro passo nesse sentido? Para pensar. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. Sim, tem gente que realmente abraça o serviço da caridade, mas acha que ninguém mais é capaz de ajudá-lo. Então abraça tudo, se torna coordenador e executor de tudo. Um dia tem um problema e o serviço para, porque abraçou tudo. Isso vale para presidentes, para diretores, para colaboradores de casas espíritas. Eles fazem, e fazem muito, mas não dão oportunidade de serviço para os outros. E se dão, criticam tudo.
É aquele que a língua é ótima para criticar ou para inibir a iniciativa dos outros. Sim, às vezes somos grandes colaboradores, mas não sabemos distribuir oportunidade de serviço. Pensemos nisso. Os que declaram perdoar a ofensa, mas nunca conseguem esquecer o mal. Eu perdoei, mas que não cruze meu caminho. Eu perdoei, mas ele lá, eu aqui. Eu perdoei, mas existe a lei do karma. E se a lei do karma aparece, ele mereceu. Será que eu perdoei mesmo? Pensemos nisso. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Este eu coloquei em cor diferente. Porque o ócio, ou se considerar entediado, ou não parar para efetivamente ajudar, é a fonte de muitas doenças. Entre elas, a depressão. E a depressão, principalmente quando ela é decorrente da invigilância, pode arrastar uma infinidade de males. Muitos irmãos que desencarnaram pelas portas do autoextermínio, não sei se me entendem, não posso dizer a palavra aqui, pelas portas de fugir das responsabilidades da vida, admitem em suas mensagens que achavam a vida chata e sem sentido. Se tivessem procurado ajudar o semelhante, procurado ser úteis, perdoado mais, compreendido mais, buscado mais ser útil, será que teriam chegado a esse extremo? Então, procuremos preencher nosso tempo com algo útil. Sempre há alguém que precisa de ajuda. Alguma casa religiosa que não precisa ser necessariamente espírita, que pode precisar de nossa solidariedade. Preenchamos, se temos tempo sobrando, preenchamos o tempo com algo útil. Busquemos ser úteis enquanto encarnados, que a vida nos dará retornos positivos. Pode ser que tenhamos provas, porque tem causas atuais e causas anteriores das aflições. Pode ser que tenhamos provas a encarar, mas elas serão mais suaves, haverá menos tédio, haverá mais assistência, caso elas nos encontrem. Façamos o nosso melhor e a espiritualidade nos auxiliará. Então vamos encerrar o nosso estudo com uma pequena prece. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui registramos. Que tuas bênçãos envolvam a todos os que ouvirem e a todos os que compartilharem esse estudo. Fica conosco, Senhor, que tuas bênçãos envolvam a todos nós. Assim seja.